Boa noite, galera. Na verdade, bom dia, né? Porque a gente está publicando esse vídeo aqui na madrugada de quinta para sexta. Ótimo começo de carnaval para todo mundo aí, né, cara? Que obviamente vai, porra, chapar o coco legal aí, tá ligado? Eu vou ficar tranquilão, né? Só que não. Mas é o seguinte, cara, vamos falar um pouquinho sobre Luiz Castro. Na verdade, não só sobre ele, mas sobre o processo aí de tudo que vai acontecer nos próximos dias aí com o Botafogo, né? E podendo, né, ter a proximidade dele ainda maior ao clube. E também sobre toda essa questão aí de reforços, né, cara? Eu quero organizar alguns pensamentos com vocês, porque aqui no canal Brown e Fogo funciona assim. Quando vocês começam a falar, né, quando há uma leva de comentários muito voltada para um lado, né, muitas pessoas começam a comentar a mesma coisa, é porque isso tem um sentido, né? Afinal, né, já diz o velho ditado e um verdadeiro ditado: a voz do povo é a voz de Deus, né, meu parceiro? Então, se tem muita gente pensando a mesma coisa, a gente tem que trazer para cá e discutir, beleza? Vamos começar a falar sobre isso, sobre essa questão dos reforços, né? Sobre o planejamento do Botafogo para o início do Campeonato Brasileiro, que começa ali na segunda semana de abril, e a gente está aí na última semana de fevereiro. Não é logo ali, mas também não falta, piscou o olho, passou, né? Se inscreve no canal, deixa o like e ativa o sininho para você não perder nenhuma novidade. Informação do Lancenet sobre Luiz Castro, tá bom? John Textor entrou na parada de vez para tentar resolver logo essa situação da multa rescisória do Aldo Raio. E sendo bem franco, né, bem direto e reto aqui, se o Aldo Raio continuar nesse jogo duro, né, nessa situação aí de, putz, cara, temos que, não vamos liberar, né, a gente vai manter o cara, né, e só pagando a multa total, o valor total da multa que gira ali quase chega a 9 milhões de reais, assim, se eles forem realmente, né, cara, vacilões, vamos colocar assim, para manter o cara lá até maio, a não ser que pague a multa, né? Então o Textor ele vai ter que fazer isso. O Textor entrou na parada para realmente pagar isso, resolver isso logo, e o Luiz Castro deve de fato ser o novo treinador do Botafogo. Então o processo continua, vamos aguardar. E agora a gente já começa aqui para falar um pouquinho sobre jogadores, tá? E tem muito a ver o meu gancho, né? Além da notícia que saiu hoje, né, da lista, né, que foi divulgada ali pelo setorista Thiago Veras, né, cara, meu parceiro, que divulgou ali alguns nomes que estariam numa lista de atletas estudados ali pelo Botafogo. É uma lista, e toda lista de scout, ela tem 100 nomes, 200 nomes, e aí não necessariamente você está negociando com todos eles, não necessariamente você sondou todos eles, mas é uma lista de atletas. Ó, nós temos uma lista, e dentro dessa lista a gente vai avaliar quem está mais em conta, quem está muito caro. Esse aqui poderia vir por empréstimo, esse daqui dá para ser comprado, esse daqui está em fim de contrato, você pode pegar. Então você tem várias ocasiões, várias opções, várias posições, certo? Não significa que esses caras vão ser os reforços ou se esses caras vão compor o time. Esses caras estão numa lista de intenção do Botafogo. Aí tá lá o Anrileri, do River Plate, o Saravia, que jogou no Internacional, o Lucas Piazon, né, que tá no Braga, né, o Danilo, que é muito bom jogador, do Ajax, Danilo Pereira. E aí qual é a minha preocupação? É que a gente está vendo muitos nomes sendo sondados, alguns sondados, outros apenas estudados, outros já tentando negociar. E aí de duas uma. Sabe? Isso estava inclusive hoje no podcast do GE e foi muito bem dito. De duas uma. O que acontece? Ou aí temos o cenário mais otimista, que é o que inclusive foi divulgado hoje no GE, então isso me conforta um pouquinho, só que não, porque eu acho que essa ansiedade começa a tomar conta da gente, ainda mais depois de uma derrota num clássico que evidencia a disparidade, a distância desse atual time do Botafogo de um cenário competitivo dentro de Série A. Eu acho que ficou claro isso ontem contra o Flamengo. Eu acho que já tinha ficado claro no segundo tempo contra o Fluminense, tá? Situação 1. Ou o Botafogo tá realmente, cara, com tudo organizadinho, jogadores de cada prateleira, e nessa ele tem a convicção de que pelo menos 4 ou 5 nomes desses vão jogar no Botafogo, vão chegar no Botafogo em breve, nas próximas semanas, para se adaptarem e chegarem prontos ali
para o início de Campeonato Brasileiro, para a estreia do Campeonato Brasileiro ali no dia 10 de abril, se eu não me engano, né? Contra o Corinthians no Newton Santos, ou uma segunda hipótese do que está acontecendo, que é mais pessimista, que é mais preocupante, que nos deixa com a pulga atrás da orelha. Que é do scout do Botafogo não estar tendo um contato tão direto, não vou dizer direto, mas tão correto com o John Textor, e ele tá atirando para tudo que é lado. Né? Tá, o scout daqui contata esse, o Mazuco contata aqui, o Textor fala com o cara de lá, e aí no fim das contas o Botafogo ele não consegue contratar ninguém. Né? Tá tentando jogadores e tal, e aí você não tem a credibilidade, às vezes o cara não... Né? O valor a se pagar por esse jogador é muito inflacionado, e aí o Botafogo ele vai se perdendo, vai tentando contratar um monte de jogador aqui, é anunciado uma lista ali com, sei lá, 50 nomes revelados, né, fora os que não foram revelados, e no fim das contas, e aí? Né? Falamos muito, fizemos pouco, e o Campeonato Brasileiro é logo ali, tá? É óbvio que, né, que o melhor processo é o que for feito, né, o que seja feito. Aí por isso que eu acho que é importante o departamento de scout aqui do Brasil, né, porque existe lá um scout de confiança do Textor lá do Crystal Palace da Europa. O departamento de scout aqui do Brasil ele também tem que ter uma credibilidade, né, e uma mínima autonomia para tocar alguns negócios, porque são pessoas que sabem como funciona o processo do futebol brasileiro. O Textor não sabe como é que funciona isso, como é o Campeonato Brasileiro, como é que ele é maluco, né? Se você não tiver os reforços ideais, você pode mesmo ter um time com uma folha salarial muito alta numa zona de rebaixamento e pode dar problema, como aconteceu com o Grêmio no ano passado. Então, eu acho que é muito importante essas pessoas terem esse discernimento e conseguirem coletar esses reforços de acordo com aquilo que o futebol brasileiro manda, porque são pessoas que conhecem muito o futebol brasileiro. Bruno Nossi, né, que é o nosso analista de mercado. O Bruno Nossi é um cara que ele conviveu do céu ao inferno no Cruzeiro. Ele é um cara que analisou os melhores jogadores do Brasil no momento que o Cruzeiro tinha dinheiro, né, e não estava quebrado, e também analisou um mercado completamente alternativo no momento ali em que o Cruzeiro estava muito mal, quebrou, faliu, tudo mais. Rafael Rezende é um cara com muita experiência em análise, né, de jogadores, seja na imprensa, seja na profissão, na nova profissão dele. E o Alessandro Brito, né, com toda a expertise dele no mercado, também no Atlético Mineiro, ele fez muito isso. Tá? E eu finalizo esse nosso conteúdo da seguinte maneira. Independente de como ser... Aí aqui fala, gente, o Brownie, agora nesse momento, né, a partir dos 8 minutos aqui, fala o Brownie torcedor, fala que o Brownie botafoguense como você, não fala que o Brownie jornalista, não fala que o Brownie comunicador, repórter, setorista, que liga para os outros para se conectar. Eu tô falando aqui como um torcedor, certo? Não quero saber, né, se o processo está sendo feito de maneira organizada, da mais organizada possível, se está sendo feito da maneira menos organizada possível, se o Botafogo está realmente atirando para tudo que é lado ou se é uma parada organizada. O que eu quero saber é quantos reforços teremos até 2 semanas antes da estreia do Campeonato Brasileiro contra o Corinthians, ali no fim de março. Né? Ou seja, o Brasileirão começa ali no meio de abril, vamos colocar assim, na segunda semana de abril. Ou seja, daqui um mês exato, né, o Botafogo vai estar a 14 dias do início do Brasileiro. E o correto, na verdade, era o Botafogo ter pelo menos uns 8 reforços a nível titularidade ou pelo menos para brigar. Tá? Mas vamos montar um cenário aqui na nossa cabeça, tá? Sei lá, Gatito, Daniel Borges, Carly, Canu e um lateral esquerdo que tem que vir. Um primeiro volante que pode ser o Breno ou o Barreto, um segundo volante tem que vir. Chay, Diego Gonçalves, um ponta direita que tem que vir. E um centroavante que pode ser o Matheus ou o Erisson ou alguém que tenha que vir, tá? Resumindo, né, a gente precisa, para ser minimamente competitivo, ainda falta muito, né? O ideal é ter uns 11 reforços, né? Mas para ser minimamente competitivo no início do campeonato, a gente precisa de entre 3 e 4 atletas para realmente fazer muito a diferença. Lateral esquerdo, segundo volante, ponta, atacante, meia. Se nós não tivermos pelo menos 3 ou 4 nomes até 2 semanas antes do início do Campeonato Brasileiro, por que 2 semanas antes, Brownie? Adaptação,
ritmo de jogo, entrosamento com os atletas, condição física, questão de inscrição no Campeonato Brasileiro, para que nós na estreia contra o Corinthians, para que a gente já tenha, né, para que já tenhamos um corpo de equipe para entrar em campo, né, e poder minimamente se manter ali numa situação digna no campeonato, né? Se não tivermos isso, eu começo a ficar um pouco preocupado. Um pouco não, muito, tá? Eu acho que ficou notório que com esse time, e eu acho que já é notório para todo mundo, eu acho que essa partida contra o Flamengo ela só escancarou mais na prática, de que esse time que está em campo pelo Botafogo nesse momento no Carioca, se ele entra no Campeonato Brasileiro e joga o primeiro turno, o Botafogo fica em último lugar. Em último lugar. No ruim penúltimo, porque o Avaí também tá uma tragédia, tá? Mas assim, eu confio no processo, estou confiando que a diretoria do Botafogo sabe que não dá para esse time entrar em campo sem reforço no Campeonato Brasileiro e no início da Copa do Brasil. E é nesse processo que eu confio para que tenhamos pelo menos 3 nomes contundentes para a estreia do Brasileirão. Só assim, para a gente não passar susto. Assim eu vejo e eu espero que isso se concretize, porque é como vocês estão falando aí. Eu ainda acho que tudo vai se normalizar. Mas a partir do momento que a gente tem, putz, cara, é lista, é nome, é especulação, é estudo, é sondagem, e não temos nada ainda depois da derrota de um clássico, não tenha dúvida que o torcedor do Botafogo fica muito apreensivo, com razão. Valeu? Tchau, gente. Beijos. Fui.